Sejam muito bem-vindos à estação 7 de Ginecologia e Obstetrícia. E pessoal, a gente começa a acertar nossa prova prática aqui, ó, na leitura do caso. Vocês já sabem, vocês chegaram na segunda fase, vocês estão capacitados, o conhecimento técnico vocês têm. Vocês podem perder por nervosismo, não enxergar dados importantes que vai ter no caso clínico, tá bom? Muito provavelmente, esse caso ele vai estar pendurado na parede antes de vocês entrarem para ver o paciente, ver o ator, ou então vocês vão entrar na sala e o examinador vai lhe dar um caso para você ler, tá bom? Então vamos ler o caso com calma. Primigesta, 16 anos, 32 semanas de gestação. Ela comparece ao centro obstétrico completamente assintomática, sem sentir absolutamente nada, com pressão arterial de 170 por 110. A gente mediu essa pressão 30 minutos depois, deixou ela de decúbito lateral esquerdo, tranquilizou a paciente e a pressão caiu para 140 por 90. No primeiro atendimento, não foi realizada nenhuma outra medida e você é o médico que irá fazer a reavaliação. E a primeira tarefinha do caso é faça o atendimento inicial, tá bom? A gente tem uma paciente de 16 anos, não me informaram a respeito de comorbidades ou não, tá? Que chegou com a pressão alta. A pressão elevada, caiu um pouquinho, mas se mantinha alta, né, para os níveis da paciente gestante e pede para você fazer o atendimento inicial. Gente, vai ser avaliado aqui desde vocês se apresentarem, a postura que vocês vão atender essa paciente, até a parte técnica propriamente dita, tá bom? Então vocês já começam, toda vez que tiver ator na estação, vocês se apresentam lá, bom dia, meu nome é Dr. Vinícius, estou aqui para lhe ajudá-lo, o que a senhora está sentindo, e por assim vai, tudo bem? Então pode estar sim no checklist de vocês, apresentar-se como médico. Outra coisinha, preciso saber o histórico dessa paciente. No caso clínico não me deu nada de histórico, e qual é o melhor lugar para eu saber o histórico da paciente? É o cartão pré-natal. O cartão pré-natal ali vai estar as medidas pressóricas dela desde o início da gestação. Então, se essa paciente já era hipertensa antes das 20 semanas de gestação, muito provavelmente a gente está no caso de hipertensão arterial crônica mal controlada com medicamento, tá bom? Muito provavelmente. Mas se ela não for, ela tem 16 anos, muito provavelmente ela não tem doença nenhuma. Então aqui a gente já pensa em outros espectros diagnósticos, então tem que solicitar o cartão pré-natal, lá vai estar todos os exames, todos os históricos da paciente, as medidas de pressão, ganho de peso, tudo que a gente faz no pré-natal. Agora a parte do exame físico, toda vez que eu tiver uma paciente gestante, principalmente no fim da gestação, no último trimestre da gestação, eu tenho que saber se essa paciente está em trabalho de parto e como é que está esse feto, então eu tenho que fazer a dinâmica uterina, tá? E tenho que realizar os cultos dos batimentos cardíacos fetais. Outra coisa que pode estar no seu checklist. Pensando agora numa conduta mais refinada. E aqui começa a aparecer os tópicos que vão fazer diferença na sua prova prática. Ninguém perguntou para essa paciente se ela estava com cefaleia, com turvação visual, com escotomas, com dor epigástrica. Tá bom? Por que a gente tem que saber isso? Porque isso são sinais de eminência de eclâmpsia, que se nossa paciente tiver, já muda completamente a conduta do caso, tudo bem? A gente questionou ativamente para essa paciente se ela tinha pressão alta antes da gravidez. Por quê? Porque é algo que vai, muito provavelmente, interferir na minha conduta, se ela foi hipertensa crônica, descompensada, ou se ela está abrindo um possível quadro de pré-eclâmpsia. E também solicitar a triagem laboratorial. Por quê? Porque isso vai me ajudar não só no diagnóstico, mas também a classificar essa paciente quanto à síndrome hipertensiva gestacional dela. Tudo bem? Vamos para frente. A paciente ela foi mantida em observação por 2 horas e na reavaliação ela apresentava pressão arterial de 150 por 100, ainda assintomática. Não estava sentindo nada. Perguntei ativamente a respeito dos sinais de eminência de eclâmpsia, não apresentava nada. Chegaram os exames que a gente pediu. HB de 13,3, hematócrito de 42%. E aqui eu tenho a nossa primeira alteração, e esse dado a gente não pode esquecer. Plaquetas de 85 mil. Grave isso aí. TGO de 25,
Urina tipo 1 normal, não tinha nem proteinúria essa paciente, uma ureia de 28 e uma creatinina de 0,9. E aqui, professor Vinícius, a próxima tarefa foi pedindo, considerando suas hipóteses diagnósticas, qual a melhor conduta nesse momento, o que é que eu devo fazer nesse momento, pensando nas minhas hipóteses diagnósticas. E aqui tem que lembrar do que a gente estudou durante todo o ano. Para eu ter o diagnóstico de pré-eclâmpsia, eu não preciso de proteinúria. Eu preciso de uma hipertensão arterial nova a partir das 20 semanas de gestação, com lesão de órgão-alvo, que é exatamente o que a nossa paciente tem. Muito provavelmente 16 anos, não tinha nenhuma comorbidade prévia, abriu um quadro de hipertensão a partir das 32 semanas, com plaquetopenia. Isso é pré-eclâmpsia grave. E se a pré-eclâmpsia é grave, você tinha que falar para o examinador que vai internar essa paciente. Eu vou internar essa paciente, toda pré-eclâmpsia grave, eu tenho que conduzir a paciente internada, vou pedir um exame para ver como é que está esse feto, de preferência o Doppler, já que a pré-eclâmpsia é uma patologia vascular. Classifiquei, disse o diagnóstico em alto, claro e bom som, essa paciente tem pré-eclâmpsia grave, tá? E se ela é grave, tem que lembrar de prescrever o sulfato de magnésio. Aqui é a dica do professor Vinícius: o sulfato de magnésio tem 3 tempos que a gente prescreve na pré-eclâmpsia grave. Na admissão da maternidade, quando ela for interromper essa gestação, e a gente mantém o sulfato de magnésio 24 horas depois do parto, tudo bem? 3 momentinhos que a gente tem que lembrar do sulfato de magnésio. 32 semanas, paciente abaixo de 34 semanas, com risco de ter um parto abaixo das 34 semanas. Tenho que lembrar do corticoide para amadurecer os pulmões do bebê. E lembrar da medicação antihipertensiva, respeitando os alvos pressóricos da pré-eclâmpsia, que é sistólica de 155 e diastólica de 105. Por isso que na pré-eclâmpsia leve a gente não usa antihipertensivo. E na grave a gente só usa se a pressão estiver acima de 160 por 110. Tá bom? Terceira tarefinha do caso: oriente a paciente como será o segmento durante o internamento. O que é que a gente vai ficar fazendo durante o internamento? Quando é que a gente vai interromper essa gestação dela? Ela pode parir normal? Tem que ser cesáreo? Tudo isso a gente vai orientar a paciente. Então, o que é esperado que a gente fale para essa paciente? Olha, a senhora vai ficar internada, certo? Todos os dias vai passar alguém lá para lhe examinar, algum obstetra, algum médico, tá bom? Vai ver como está o seu bebê, você vai fazer exames para saber como está o bebê todo dia, muito provavelmente uma cardiotocografia diária, e a cada 3, 4 dias a gente pode fazer um Doppler, tudo bem? Não precisa de Doppler diário se o Doppler estiver normal, tá bom? Exames laboratoriais a cada 48, 72 horas para a gente ver para onde está evoluindo essa doença. Lembrando que pré-eclâmpsia é uma doença progressiva, que o tratamento definitivo é o parto, tá bem? Sinais vitais a cada 6 horas, uma evolução médica diária pelo menos. O parto, idealmente, a gente tenta chegar às 34 semanas, mas somente se o quadro estiver estabilizado, tanto da parte da mãe quanto da parte do feto. Se o feto começar a apresentar sinais de sofrimento fetal agudo, se a mãe começar a piorar muito das disfunções orgânicas, a gente tem que interromper antes das 34 semanas e lembrar da via de parto, que é preferencialmente normal. Parto normal, se ela não tiver nenhuma contraindicação, parto normal é melhor para essas pacientes. Então, a via de parto é obstétrica, tudo bem? Eu tenho certeza absoluta que vocês gabaritaram essa estação. Forte abraço e até a próxima. Mais uma estação de prova prática de ginecologia. O que eu queria contar para vocês? Até uma história pessoal. Cuidado com essas dicas quentes de véspera de prova. Lembro que na minha época nem existia o WhatsApp, mas o pessoal ligou um pro outro e falou: vai cair em pediatria, reanimação neonatal na sala de parto, porque vai cair, é certeza, é certeza, é certeza. Eu lembro que foi minha primeira estação pediatria. Abri a porta e aí tava o quê? Uma mãe segurando o bebê, uma consulta de puericultura. Imagina o quanto isso pode destabilizar uma pessoa que achou que
a cair, com certeza é reanimação. Então toma cuidado com essas dicas quentes. O mais importante é focar em estudar e ficar muito tranquilo na estação. Tranquilidade é tudo. Lógico, a gente até tem que se portar com bastante convicção. O examinador gosta de aluno confiante. Isso vai dar nota a mais? Não. O critério é muito mais objetivo, mas é legal você ter um examinador e mostrar para o examinador, na verdade, que você está com confiança. Mesmo que você não saiba que está certo, vai lá e seja confiante e com bastante tranquilidade. Então vamos começar aqui o nosso caso de ginecologia. Você está atendendo um casal que está tentando engravidar mais ou menos uns 2 anos sem sucesso. Então 2 anos tentando gestar e não estão conseguindo. Nenhum deles tem filhos anteriores. A paciente, a mulher, é a Ângela, tem 36 anos, desconhece comorbidades. Fazia uso de método contraceptivo combinado por via oral. E ela falava que tinha uma dismenorreia, né, uma dor, uma cólica menstrual muito intensa desde os 18 anos. Desde que ela parou de tomar medicação, parou a pílula, ela voltou a ter essas queixas de dismenorreia importante. E a dor até persiste por mais tempo depois do período menstrual. Então, é uma dor dismenorreia, né, uma cólica menstrual e também um pouco de dor pélvica cíclica, fora do ciclo menstrual. O Mário, que é o marido, nega comorbidades, não é tabagista, não é etilista e não tem nenhum antecedente familiar mais importante. Começando aqui, tarefa 1. Qual que é o diagnóstico sindrômico do casal? Esse é muito fácil. É uma infertilidade primária do casal. Relembrando definição, infertilidade, casal que está tentando engravidar, relações sexuais frequentes, não usa nenhum método contraceptivo e qual que é o período? 12 meses de tentativa. No caso aqui, o nosso casal já está tentando há 2 anos. É um quadro de infertilidade primária. Tarefa 2. Quais os exames iniciais que devem ser solicitados no centro de reprodução humana? Então, lógico, primeiro exame, a gente vai fazer o exame no parceiro, mas laboratorial, de cara para o homem, espermograma. Para a parte feminina, é importante a gente ver a anatomia, no mínimo um ultrassom pélvico transvaginal. Coloquei um asterisco aqui por quê? Porque ela talvez tenha uma outra doença que exigisse um outro exame de imagem, mas o ultrassom pélvico transvaginal seria o ideal para começar. E as tubas, a gente tem que avaliar a parte tubária, ver se tem permeabilidade, se as tubas estão pérvias. E o exame que a gente solicita é a histerosalpingografia. Então isso seria o mínimo, o básico. Por quê? Porque pela história ela tem ciclos regulares, ciclos ovulatórios. Se eu suspeitasse de algum quadro no ovulatório, eu até poderia pedir outros exames, algumas dosagens hormonais. A gente até pode, não estaria errado, pedir esses hormônios. Então o que a gente pode pedir? Um FSH, até para dar uma ideia talvez de reserva ovariana, TSH, tireoide, até prolactina. E quando a gente vai fazer procedimentos, por exemplo, fertilização in vitro, é bom a gente já ter de base as sorologias do casal. Mas os 3 mais importantes são esses iniciais: espermograma, ultrassom pélvico transvaginal e a histerosalpingografia. Os exames vieram todos normais, com exceção da histerosalpingografia. Próxima tarefa. Qual que é o diagnóstico dessa histerosalpingografia? O que a gente tem que lembrar da histerosalpingografia? Um exame do quê? A gente vai colocar um corante, um contraste no útero da paciente e vai tirar uma série de radiografias. E esse contraste ele vai penetrar na cavidade uterina e ir para as tubas. Se for uma tuba pérvia, o que eu vou avaliar? O contraste caindo na cavidade pélvica. E o que a gente vê nesse exame? Olha lá, colocou o corante aqui embaixo no útero, a cavidade está até bonitinha, mas olha as tubas dos 2 lados, bilateral, as tubas estão muito dilatadas. Qual que é o diagnóstico dessa dilatação tubária? Tem um nome, a gente vai chamar de hidrossalpinge. No caso aqui, uma hidrossalpinge bilateral. Isso não é normal, isso na verdade é bem ruim. Próxima tarefa. Qual seria uma possível causa para a infertilidade da paciente? Aí a gente vai ter que lembrar do quê? Da história dela. Então vamos lá. É um casal que já está tentando engravidar há 2 anos e ela refere que tinha muita dismenorreia, parou quando usou pílula, tirou a pílula para engravidar, voltou a ter muita dismenorreia e até uma dor pélvica acíclica. Que doença que tem que vir à nossa mente? A gente tem que lembrar da endometriose. Endometriose é uma causa muito importante de dismenorreia acentuada. E qual que é o quadro clínico que pode aparecer na endometriose? Essa é a nossa tarefa 5. Isso é papum, é rapidinho. O que vocês têm que lembrar de endometriose? Tem aqueles 6 Ds da endometriose.
Óbvio, tem pacientes com endometriose que são assintomáticas, mas sempre que tiver uma suspeita, a gente tem que lembrar dos 6Ds. Então, 6Ds do quadro clínico da endometriose. Para começar, dismenorreia, então aquela cólica menstrual mais pronunciada. Segundo D, dor pélvica acíclica, fora do ciclo menstrual. Terceiro D, dispareunia de profundidade, uma dor para ter relação, que essa paciente pode ter também. O quarto D eu coloquei aqui entre aspas, dificuldade para engravidar, nome técnico, infertilidade. Quinto D, dor ou dificuldade para evacuar, também de forma cíclica no período menstrual. E último D, dor ou dificuldade para urinar de forma cíclica. Então, são esses os 6Ds da endometriose que a gente tem que lembrar quando pensar em quadro clínico dessa doença. Tarefa 6. Qual exame de imagem deve ser solicitado para ajudar no diagnóstico da endometriose? Então vamos só relembrar. Endometriose, diagnóstico definitivo. Idealmente, mundo ideal, fazer uma laparoscopia, encontrar a lesão, tirar a lesão, mandar para análise, para biópsia e a histologia mostrar que é foco de endometriose. A gente vai operar todas as pacientes? Óbvio que não. Tem alguns exames de imagens mais direcionados podem ajudar no nosso diagnóstico. Quais são os dois mais importantes que a gente utiliza na nossa prática? É um ultrassom transvaginal, mas não serve qualquer ultrassom transvaginal. Um ultrassom transvaginal com preparo intestinal. E um outro exame seria a ressonância magnética de abdômen e pelve, idealmente com contraste até com o gel vaginal. Então esses são os nossos dois exames para prosseguir com a investigação do quadro de endometriose. Os exames de imagem para a investigação de endometriose não evidenciaram nenhuma alteração a não ser a hidrossalpinge bilateral. Significa que não tem a doença? Às vezes pode ter doença pequena, mínima, peritoneal, mas ele não conseguiu encontrar. Mas a hidrossalpinge estava lá. Próxima tarefa. Qual que é o melhor tratamento para a infertilidade do casal? Então essa é a nossa última tarefa. Como é que a gente vai fazer para ajudar esse casal a engravidar? Então vamos lá. Uma paciente que tem uma provável endometriose, hidrossalpinge bilateral, causal tentando engravidar há 2 anos sem sucesso. O que a gente vai fazer? Lembra que aquela tuba está doente, estava obstruída. A gente vai precisar fazer a FIV, a fertilização in vitro, mas tem um ponto antes da FIV que vai ser necessário. A gente precisa tirar essas tubas. Então, a hidrossalpinge bilateral, aquele líquido que fica dentro, dilatando a tuba, é um líquido que tem muitos marcadores inflamatórios que prejudicam a implantação do embrião. Então, mesmo eu fazendo a fertilização in vitro, então lembra o que era FIV? Eu vou fazer um encontro dos gametas, o óvulo, o espermatozoide, fora do corpo da paciente, vai formar um embrião. E eu vou colocar o quê? O implantar um embrião dentro da cavidade uterina. Essa é a transferência. Então, mesmo fazendo isso, eu preciso tirar essas tubas, porque esse líquido que reflui da tuba para dentro da cavidade pode prejudicar a implantação desse embrião. Então, essa é uma paciente que a gente vai ter que operar para tirar as tubas e só depois realizar a fertilização in vitro. Então, essa é a conduta adequada. Para quem ficou na dúvida, hidrossalpinge, eu vi aquela imagem da hidrossalpingo, essa é uma imagem de uma laparoscopia. Então, na verdade, isso aqui é só um dado a mais que eu estou mostrando para vocês. O que a gente consegue ver na anatomia? Então, imagina que a câmera entrou aqui pelo umbigo, eu estou olhando lá para a pelve. Então, aqui para a parte de trás, eu tenho a região de reto sigmoide. Lá na frente, tá vendo aqui ó, até o balãozinho da bexiga. O útero, o balão da bexiga, eu digo a sonda Foley, né, que eu coloquei dentro da bexiga. Aqui o útero e aí de cada lado. Olha as tubas. Parece uma cobra aqui, olha que gigante. Olha essa dilatação. Isso não é uma tuba normal, é uma tuba doente. Tem até algumas aderências pélvicas. O que poderia causar? Endometriose pode causar essas alterações e até uma outra causa seria a doença inflamatória pélvica. No caso aqui, a gente está focando muito mais na endometriose causando essa hidrossalpinge. Então a gente vai fazer a salpingectomia, tira essas 2 tubas e depois programa a fertilização in vitro, implantando o embrião na cavidade uterina. Chefinhos, essa foi nossa estação de ginecologia. Espero que vocês tenham gostado e lembre-se, tem que estudar, mas tem que ir com calma, tem que ir com tranquilidade e com muita confiança nessas provas práticas. É isso aí. Arigatou. Bom dia. Seja bem-vindo à estação. Tá pronta? Uhum. Ok. Você está no ambulatório de ginecologia, ok? Prontuário e identificação da paciente. O nome dela é Cássia, tem 29 anos,
solteira, católica e secretária. A paciente tem queixas de ciclos irregulares há 7 anos. Refere menstruar a cada 2, 3 meses, sempre em quantidade moderada. Além disso, ela refere aumento de purificação corpórea associada ao quadro, nega outras queixas, nega comorbidades, alergia ou cirurgias, não tem antecedentes familiares, nega tabagismo ou etilismo. Então, a sua primeira tarefa aqui é finalizar a anamnese. Finalize a anamnese. E aqui tem 3 pontos que eu quero comentar com vocês. O primeiro, né? Vocês viram que essa pergunta é uma pergunta muito genérica, né? A prova costuma ter uma tendência de ser um pouco mais específica, na maior parte delas, né? Então vai falar assim, finalize a anamnese ginecológica, até para deixar mais claro e o candidato não perder tanto tempo. Segundo ponto, o examinador ele pode responder de bate-pronto, conforme você vai fazendo as perguntas, ou falar, ó, espera, vai fazendo as perguntas e eu respondo tudo depois. Então isso também vai ficar claro para você durante o caso clínico. E o terceiro ponto de atenção que eu quero que vocês fiquem um pouco mais ligados é com relação às informações que o examinador vai te passar. Porque essas informações eu quero que vocês prestem atenção, seja se ele falar assim para você ou mostrar depois uma folha com todos os dados, porque essas informações vão ser úteis para o desenrolar do caso clínico, tá bom? Então esses 3 pontos, geralmente uma questão mais específica, segundo, como o examinador vai responder para você, e o terceiro, prestar atenção nas informações do caso que o examinador vai te passar. Para esse caso em questão, como que a gente vai completar a anamnese? O que ficou faltando? Ficou faltando os dados de antecedentes ginecológicos e obstétricos. De antecedente ginecológico, o que não pode faltar na nossa anamnese ginecológica? Primeiro ponto, data da última menstruação. Tem que estar lá sempre no nosso prontuário. Segundo, a paciente tem atividade sexual? Terceiro, usa algum método contraceptivo, então tem relação, usa pílula combinada, DIU, pílula de progesterona, usa algum método de barreira associado? Então acho que esses são os 3 pontos mais importantes. Outros dados que a gente pode colocar assim também num prontuário, principalmente numa consulta ambulatorial. Idade da menarca, né, a primeira menstruação, as características do fluxo. O paciente tem uma queixa menstrual bastante importante, então essa queixa mais aguda, né, teve alguma mudança brusca, quantos dias ela está sangrando, né, usa um número de absorventes elevado durante o dia, até para a gente conseguir caracterizar realmente o sangramento. E outros sintomas que vêm associados à menstruação. Exemplo, uma cólica menstrual mais forte, né? O nome técnico, uma dismenorreia. Então, de antecedente ginecológico, acho que esses seriam os dados mais importantes. E para completar, antecedentes obstétricos. O paciente já ficou gestante alguma vez? Teve parto? Teve abortamento? O parto foi tranquilo? Então, acho que isso é importante também a gente completar na nossa anamnese. Qual que é a data da última menstruação? 7 dias. A menina sexual, Inativa. ela usa algum método anticoncepcional? Nenhum. Tá. A menarca dela, quando foi? Foi com 11 anos. Você falou que ela tem 29 anos, né? Correto. Como que é o ciclo e o fluxo menstrual dela? Tá ok. A paciente, ela indica menstruar a cada 60 dias ou mais, durante cerca de 8 dias, com fluxo aumentado. Ela tem algum outro sintoma? Dismenorreia. Antecedente obstétrico dela? Nuligesta. Tá. Eu vou encerrar a anamnese por aqui. Então agora a gente segue para a segunda tarefa, tá ok? Realize o exame físico. Realize o exame físico. E aqui na prática, pode funcionar de 2 formas diferentes. Pode ser que a gente tenha um manequim, uma atriz para ser examinada, ou então o examinador vai pedir para você perguntar, né, o que você quer saber do exame físico. Quando tem manequim e atriz, acaba sendo mais fácil, porque tem o visual, você consegue lembrar o que vai ser preciso fazer durante o exame físico. Agora, se não tem, vai ter que ser de cabeça mesmo. E o examinador ele pode te passar as informações também, tudo de bate-pronto, ou reservar para responder logo depois que você finalizar. Pontos importantes aqui no exame físico, lembrar de fazer sempre um exame geral, então avaliar pressão arterial, peso, índice de massa corporal, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, a circunferência, cintura abdominal deve ser medida também.
Outros pontos que a gente acaba esquecendo, pensando numa consulta ginecológica, avaliação de pele. Aqui no caso o foco até para avaliar a presença da acantose nigricans, que é muito comum em pacientes com resistência insulínica. Além disso, avaliar o padrão de pilificação. A gente até tem um índice, né, uma escala, chamada escala de Ferriman-Gawey. E exame ginecológico para terminar. Então, se possível, realizar o exame das mamas, o órgão genital externo, então, pensar na vulva, se possível, né, o exame especular e terminando com o toque vaginal. A pressão arterial dela? A máxima 140 e a mínima 90. A mínima está um pouco alta, né? Tem peso, IMC, circunferência abdominal? Peso 82 quilos, altura 1,60, IMC 32, cintura abdominal 98. Você tinha comentado que ela tem um aumento de pilificação, né? Isso, pilificação corpórea. Tá bom. Então, para terminar o exame físico, eu queria ver a pele e a pilificação dela. Tá ok. A paciente apresenta essas alterações no pescoço e pele. Você consegue me identificar qual alteração é essa? É a acantose nigricans? Isso é uma pergunta ou uma resposta? Ok. Como você classifica o hirsutismo da paciente? E aqui ficou bem claro que a Dani deu uma titubeada. Ela até sabe a resposta, mas falou naquele ar de dúvida, né, que o examinador, mas isso é pergunta ou resposta? Isso é muito comum. Porque o aluno, o que passa na cabeça dele? Eu fico com vergonha, né? O que o examinador vai pensar de mim? O examinador não está nem aí para você, ele só quer sua resposta. Então essa é uma dica que eu vou dar, que vale tanto para as provas, como também para a vida. Sejam firmes e seguros em tudo que estiverem fazendo. Então, o jeito de falar, quando estiverem fazendo um procedimento, isso é importante para mostrar o quê? Uma confiança, vai passar uma confiança, tanto para o examinador, como também para a sua paciente da vida real. Nessa tarefa, na verdade, até dividida em duas. A primeira eu queria saber dessa lesão na pele. Essa é uma lesão chamada acantose nigricans, que está muito relacionada a um quadro de resistência insulínica. Tem uma área de hiperkeratose, geralmente mais amarronzada e que parecem áreas de dobras. Então pode ter no pescoço, sulcro inframamário e até região de raiz de coxas. O segundo ponto dessa tarefa era a classificação do hirsutismo. Então a paciente falou que tinha um aumento de pilificação. Então vamos ser objetivos. Para classificar, existe uma tabela, um índice, um score, chamado score de Ferriman-Gawey. Ele vai avaliar 9 áreas da paciente e a gente vai dar uma pontuação de 0 a 4 em relação à pilificação. Quais são essas 9 áreas? Tem a região aqui do bigode, região do queixo, entre as mamas, no abdômen, região púbica, braço, então não é antebraço, é braço, raiz das coxas, dorso e região supraglútea. Então a gente vai estar com uma tabelinha e vai olhar para a paciente. Tabela, olha para a paciente e vai dar uma nota. Preferencialmente a paciente não deveria estar depilada, tá bom? E aqui o que a gente vai fazer é somar essas áreas. O examinador já passou para você, né? Então ele assinalou, você vai somando. Então 2, 3, 2, 1, 2, 2. E o resto, que não tem, 0. Essa soma dá 12. Então o índice, o score de Ferriman-Gawey é igual a 12. E isso equivale a um quadro de hirsutismo leve. Ferriman-Gawey 12? Ok. Então, solicite para mim os exames complementares para a investigação do caso. A Dani realmente está indo super bem, então pode comemorar. Mas eu esperaria para comemorar no final. Porque, afinal de contas, são 6 tarefas. E nessa aqui, o que ele quer saber? Os exames complementares para o caso. Lembrar, os exames direcionados para a queixa da paciente. Lembra que ela tem uma queixa de menstruação irregular e também de hirsutismo. Quais são os exames que a gente vai solicitar? Então, a gente já está pensando em hipóteses diagnósticas para o caso. Então, até quando a gente pensa, né? Menstruação irregular. Pontos importantes, parte hormonal. Beta-HCG para excluir gravidez, prolactina e função da tireoide, pelo menos o TSH, porque são quadros de alterações hormonais que estão muito relacionados a esses ciclos espanhomenorreicos ou até a menorreia. Agora, focando no hiperandrogenismo, tem alguns outros exames que são importantes. Eu posso fazer a dosagem do FSH-LH, dos androgênios como testosterona total e livre, androstenediona, DHEA, dehidroepiandrosterona, e o SDHEA, o sulfato de dehidroepiandrosterona, que também são androgênios.
SHBG, o que era SHBG? A globulina carregadora de hormônios sexuais, que é produzida no fígado. E quando tem um aumento de testosterona, geralmente o SHBG vai estar mais baixo. Então ele acaba diminuindo, inibindo a produção do SHBG pelo fígado. Outros exames, exame de imagem fundamental, ultrassom pélvico, de preferência por via transvaginal. Outros exames associados para o caso em questão, pensando principalmente em síndrome metabólica, alterações metabólicas que poderiam se relacionar ao quadro clínico da paciente. Glicemia de jejum, colesterol total e frações e também triglicérides. FSH e LH? Razão 1 para 2. Testosterona total e livre? Aumentada. Androstenediona, SNHEA, NHEA e SHBG? Normais. Hidroxiprogesterona? Normais. TSH, T4 livre? Normais. Prolactina? Normal. Beta-HCG? Negativo. Tem ultrassom transvaginal? Útero e ovários normais. Glicemia de jejum? 110. Tem colesterol total e frações? Ok. HDL 40, o LDL está 200 e triglicérides 200. Tá, ok. Ok? Ok. Ok, então quais são as hipóteses diagnósticas? Quais as hipóteses diagnósticas? Então, uma pergunta bem direta. Ele até perguntou o quê? No plural. Então, provavelmente deve ter mais de uma hipótese diagnóstica. O que a gente tem que lembrar? Do quadro clínico. Então, toda a anamnese, as informações que o examinador veio passando durante as outras tarefas vão ser importantes para a gente fechar o diagnóstico aqui. E são dois diagnósticos. O principal, parte ginecológica, síndrome dos ovários policísticos, a endocrinopatia mais comum das mulheres em idade reprodutiva. Como é que a gente faz o diagnóstico? Ele nem perguntou como faz, mas é importante a gente relembrar. O critério mais utilizado é o critério de Rotterdam. Pelo critério de Rotterdam, para a gente falar que a paciente tem SOP, síndrome dos ovários policísticos, ela tem que ter pelo menos 2 dos 3 critérios. E, lógico, excluindo outros diagnósticos diferenciais. Quais são esses 3 critérios que ela tem que ter 2? Primeiro, ciclos anovulatórios, então dado de anamnese. Ciclos anovulatórios vão ser caracterizados por menstruações mais irregulares, o intervalo entre elas mais prolongado. E lembra que ela menstruava a cada 2, 3 meses, ciclos anovulatórios. Depois, hiperandrogenismo, então aumento dos androgênios dos hormônios masculinos, que podem ser avaliados em exame físico, então acne, hirsutismo, e ela tinha um hirsutismo leve, pelo Ferry-Mangaui, ou laboratorial. Ela também tinha algumas alterações laboratoriais. E o terceiro critério é o exame de imagem, ultrassom pélvico de preferência por via transvaginal, no caso da nossa paciente. Então vai ter o ovário ou aumentado de tamanho ou com aqueles microcistos na periferia. 2 de 3 fecham um diagnóstico para síndrome de ovário policístico. Então, mesmo com ultrassom normal, isso não exclui, e se só tiver ultrassom, também não confirma. Então, corroborando, né, os dados de anamnese e físico, a gente conseguiu fechar para ela. O outro diagnóstico que ela tem, talvez menos importante, que a maior parte dos candidatos vai esquecer, é a síndrome metabólica. Lembra que tem vários critérios para a gente falar de síndrome metabólica. Os mais importantes vão avaliar o quê? Alguns dados de exame físico e dados de exame laboratorial. Dados de exame físico, pressão arterial e circunferência abdominal. E de exames laboratoriais, alterações de triglicérides, de glicemia e do HDL. Síndrome dos ovários policísticos e síndrome metabólica. Tá ok. A paciente não tem desejo de reproduzir. Neste caso, qual a conduta para a paciente? A paciente não tem desejo reprodutivo. Qual que é a conduta que a gente vai ter em relação ao caso dela? Pensando em tratamento e orientações. Então vejam bem que o examinador já foi bem específico aqui. Tratamento e orientações. Relembrando, o tratamento da SOP, da síndrome de ovário policístico, ele é individualizado e direcionado às queixas da paciente. O que ela tinha de queixa? Aquela menstruação bagunçada e também hirsutismo. O que sempre vai ser válido para as pacientes com síndrome de ovários policísticos. Mudança de estilo de vida. Isso inclui o quê? Uma alimentação adequada, atividade física e perda de peso. A gente sabe que o simples fato de perder peso, e a nossa paciente é obesa, perder peso já é suficiente para muitas pacientes voltarem a ter ciclos ovulatórios. Então a gente tem que insistir, tem que bater nessa tecla.
E pensando em longo prazo, né, o que a gente vai ter que orientar? Quais são os riscos dela não fazer nada? Tem 2 riscos importantes. Essa paciente tem síndrome metabólica, então tem risco cardiovascular, infarto, derrame, AVC no futuro, longo prazo. Um outro risco de longo prazo que é muito negligenciado é o câncer de endométrio. O que era o câncer de endométrio? Por que ele aparece numa paciente com síndrome de ovário policístico? Essa paciente com SOP, ela não ovula. Quem não ovula não faz corpo lúteo. Não faz corpo lúteo, não produz progesterona. Então, o endométrio dela fica constantemente sendo estimulado somente pelo estrogênio. Não tem a proteção, a oposição da progesterona. Esse endométrio que é só estimulado por estrogênio, a longo prazo, aumenta o risco de ter hiperplasia e câncer de endométrio. Então, é muito importante a gente proteger o endométrio de uma paciente com síndrome de ovário policístico. E aí, pensando no caso dela, o caso dela não é de infertilidade. A queixa é menstruação irregular, hirsutismo e não quer engravidar. Uma das medidas que poderiam ser utilizadas é o uso de algum hormônio, um método contraceptivo hormonal. No caso, uma sugestão. A gente pode deixar um método combinado, então combinado porque tem estrogênio e progesterona. Função do estrogênio aqui, lembra que o estrogênio no fígado, ele acaba estimulando o aumento do SHBG, aquela globulina carregadora de hormônios sexuais. O SHBG vai se grudar na testosterona, diminuindo a fração livre atuante no corpo. Então, às vezes a gente até deixa uma pílula com uma dosagem maior de estrogênio justamente para afetar a produção do SHBG. E pensando num combinado também, poderíamos usar uma progesterona com ação mais antiandrogênica, exemplo a ciproterona. Até um nome de uma pílula bastante comum no mercado, que é o Diane 35, que tem a ciproterona como progesterona e é 35 porque tem 35 microgramas do estrogênio, uma dose um pouco maior do que o habitual, justamente para ter esse efeito benéfico no SHBG. Eu indicaria uma mudança de hábitos de vida, orientaria exercício físico com uma dieta associada. A gente tem que lembrar de avaliar os riscos cardiovasculares e de câncer de endométrio, e eu colocaria um anticoncepcional oral combinado de progesterona que é antiandrogênico. Tá ok. Fim da estação. Muito obrigado, senhora Dani de Birissá. Obrigada. Bom dia.